Nessa aula, vamos falar sobre Pandas, que é uma biblioteca do Python que é muito utilizada para manipulação de dados. E os objetivos dessa aula é que você saia daqui sabendo as funções primordiais, digamos assim, e entender mais ou menos como funciona o básico do Pandas, certo? Então, como eu falei, o Pandas é uma biblioteca de Python, certo? Para trabalhar com dados, manipulação e análise de dados. E ele é bem mais eficiente e mais limpo do que a gente só criar vários ifs e fors para percorrer tabelas e listas do jeito que a gente estava fazendo na aula de arquivos, certo? Então ele é bem mais limpo também, o código é mais legível. Tem várias vantagens de se usar o Pandas, certo? Também faz integração com bibliotecas como NumPy, caso você queira fazer operações, muitas operações matemáticas, o NumPy ele é uma biblioteca para isso mesmo. E o Matplotlib, que é para geração de gráficos, certo? Então ele facilita essa integração também com a geração de gráficos a partir das tabelas. E ele permite usar diversos tipos de arquivos, que ele tem suporte para isso, que não é tão difícil você transformar num objeto para você trabalhar dentro do Python, né? Porque na aula de arquivos a gente teve que implementar vários fors para percorrer o arquivo, tem que saber como era a formatação dele e tudo mais. No Pandas isso é bem mais simplificado. Se você ainda não tem o Pandas instalado, abre o prompt de comando do Windows e digita esses comandos para instalar o Pandas. E alguns precisam até mesmo instalar a extensão do Excel, né? Caso você queira. Tá aí os comandos, certo? Aí você pausa o vídeo e instala. O objeto que a gente vai manipular com o Pandas são tabelas chamadas de data frames, certo? Que, por exemplo, planilhas, bancos de dados, a gente vai conseguir transformar nesses data frames de forma bem fácil, certo? E um data frame ele é uma coleção de series. O que são series? São colunas, são as colunas do data frame. Então, por exemplo, essa tabela aqui tem as linhas e tem as colunas. Cada coluna é um data frame. Uma coluna pode ser um atributo, por exemplo, a idade ou a temperatura. É alguma coisa que você está observando, certo? São as colunas, são chamadas de series. E o total é o data frame. Então, gente, a series ela é uma coluna, né, que tem os dados e o índice associado aos dados, né? E aí, ele é semelhante a um array, né, um vetor, por ele ser unidimensional, certo? Uma sequência de dados, diferente do data frame, que são vários dados, né, várias series juntas. Agora eu vou mostrar para vocês no Colab como é que a gente vai criar essas tabelas do Pandas, nossos data frames, certo? Primeira coisa que fazemos aqui é importar o Pandas. E o que é esse ASPD aqui que eu coloquei no final? É uma abreviação padrão para o Pandas que todo mundo usa, em que a gente, quando for chamar a biblioteca Pandas, chama só como PD, certo? E aqui eu criei um dicionário com os atributos idade, peso e profissão, né? E eu criei também uma lista de nomes, que é para explicitar. O primeiro nome está relacionado aos primeiros valores, o segundo nome está relacionado aos segundos valores, o terceiro nome está relacionado aos terceiros valores, certo? E aí eu posso criar um data frame a partir desse dicionário aqui de cima, com a função dataFrame. Então, para eu criar a partir de um dicionário, eu uso o pd, que é do pandas.dataFrame, essa função aqui. E eu passo como argumento um dicionário.
porque nesse caso eu estou usando um dicionário como ponto de partida. Mas geralmente a gente vai usar, o que a gente vai usar são arquivos, mas nesse caso eu estou mostrando com o dicionário. E aí eu passo na função index um array com os índices, certo? Da minha tabela que eu quero criar. E aí ele já cria, ó, idade aqui virou uma series, o peso virou uma series, series são colunas do meu data frame, e profissão também virou uma series. E o índice viraram os índices da minha tabela, ok? E aí quando eu chamo, por exemplo, quero chamar só o series idade, eu chamo data frame, colchetes e o nome da series que eu quero. Ele dá até o tipo dela e ela sempre vem com os índices junto. Digamos que eu posso também criar um data frame mesmo, um subdata frame, um data frame normal, passando com um array, né, uma lista com todos os atributos, as series que eu quero nesse meu novo data frame. E eu posso salvar isso num novo data frame, ó, que eu posso chamar, por exemplo, de novo def. Certo? Eu criei um novo data frame só com idade e peso do meu data frame original. Se eu quiser, eu posso criar também um data frame só com um atributo. E eu passo uma lista só com um atributo. Porque isso aqui é um data frame. Mas isso aqui é uma series, certo? Porque eu não passei como uma lista, só passei um atributo. E aí vocês vão ver que no Pandas você tem funções para series e você tem funções para data frames, certo? Então se eu quiser como data frame, eu passo a lista dentro dos meus colchetes. Agora a gente vai ver umas funções básicas do Panda, certo? A gente vai ver como importar data frames de arquivos, porque a gente estava criando os data frames a partir de dicionários que a gente estava criando, né? Dessa vez a gente vai usar arquivos do tipo CSV, que são tabelas em que os dados são separados por vírgula, certo? É um arquivo de texto, basicamente. A gente vai ver como é que a gente seleciona elementos com o lock e o ilock e qual a diferença entre eles. Vai aprender a criar colunas a partir de uma coluna já existente ou duas colunas já existentes. A gente vai falar sobre isso, né? E por fim a gente vai ver a função all
vai aprender a usar uma condicional para filtrar uma tabela e a função drop também, que é para eliminar linhas ou colunas, beleza? Para importar dados, gente, de arquivos CSV, que é Comma Separated, certo? A gente vai utilizar o read CSV do Pandas. Então, a gente vai colocar o nome da variável que vai guardar o data frame, o igual, que é de atribuição, né? O PD do pandas, .read CSV, e vai passar entre aspas a string com o nome do arquivo. A gente também pode ver depois as 8 primeiras colunas do data frame com a função head. A função head mostra, se você não passar nada, ela mostra as 5 primeiras linhas. Aqui está errado, certo? Não é colunas, são linhas. O head vai mostrar aqui as 8 primeiras linhas, porque a gente passou o 8 como parâmetro. Mas se você não passar nada como parâmetro, ele mostra as 5 primeiras, certo? E você pode definir quantas linhas você quer ver. Vendo os tipos de dados, a gente tem esse atributo dtypes. Ele não é uma função, porque ele não tem os parênteses. Isso aqui já retorna os tipos de cada coluna. Então, uma coluna, um atributo, por exemplo, idade, seria um inteiro, né? E quando é de texto, uma string, ele retorna como object, tá? E aí a gente vai ver isso aqui na prática. Para exportar o data frame para uma planilha do Excel, a gente coloca o nome da variável, que no caso é dataframe, ponto, to Excel, e coloca entre parênteses o nome do arquivo, .xlsx, né, que é do Excel, que você quer salvar. Aí, no caso, eu também passei o nome da pasta que eu quis, mas é opcional, e coloquei que não era para passar o índice. Também é um atributo opcional, certo? Selecionando linhas com lock e lock, que são duas funções. Porque às vezes eu quero retornar, pegar uma linha, né, da minha tabela. Por exemplo, eu quero todos os dados do João, que é uma linha da minha tabela. Aí eu tenho que selecionar pelo índice, que se for no caso do nome, eu procuro pelo nome, né? E o iloc, ele é pela posição da linha. Então eu pego, por exemplo, a segunda e a terceira linha. No caso aqui a gente tem um data frame que o índice é o nome e aqui temos algum atributo que pode ser, por exemplo, a idade, né? Se eu quero a linha do Bob, eu uso lock e passo Bob. Ele vai me retornar a idade do Bob e o nome dele. Já se eu quero a terceira linha e eu não sei qual é o nome, não sei qual é o índice dela de fato, eu só sei que eu quero estar na terceira posição, aí eu uso o iloc e eu passo o 2, porque ele começa a contar do zero. Então essa é a linha 0, essa é a linha 1, essa é a linha 2, essa é a linha 3. Então eu quero a terceira linha, eu passo o 2 para me retornar isso aqui. Já se eu soubesse o nome, eu botaria o lock, que é o John. Então eu passaria para o lock John. E aí ele ia me retornar todas essas informações do John, certo? A gente também pode criar colunas novas na tabela usando operações em colunas já existentes. Por exemplo, para criar uma coluna média das notas de um data frame de notas, a gente pode usar o seguinte: essa coluna não existia no meu data frame notas, e eu estou criando ela agora, média, e ela vai receber o quê? Vai receber a coluna nota 1 mais a coluna nota 2 mais a coluna nota 3 dividido por 3. Então, vai criar essa coluna média que vai ter a média das minhas 3 colunas, né? Então, você pode ver que a gente fez uma operação aqui com o data frame de forma bem simples e ele já vai criar uma coluna nova a partir disso, certo? A gente não precisou fazer um for para percorrer cada linha, não, ele faz com tudo já assim, beleza? Primeiro a gente vai ver aqui como importa uma tabela, né? Um data frame. Eu peguei esse arquivo CSV que eu mandei para vocês, certo? Que é o DigiDB Digimon List, que eu tenho que enviar para o Colab. Então eu venho aqui em fazer upload, eu tenho que vir aqui na pastinha, né? Fazer upload do arquivo, selecionar o arquivo do DigiDB Digimon List e abrir.
certo? E agora, para eu ler aqui no Colab, eu tenho que selecionar o nome da minha variável que vai guardar a tabela, que no caso é a tabela Digimon, underline Digimon, que eu escolhi. O igual de atribuição, o PD do Pandas, né? E o read CSV, que é uma função do Pandas. E aí eu vou passar o nome do arquivo. E aí, para visualizar a minha tabela, eu usei a função head para ele mostrar somente as 5 primeiras linhas. Tá? Se eu quisesse as 3 primeiras linhas, eu passava head 3. E aí, o que a gente tem na minha tabela? Já posso ver que tem um índice, que ele gerou automático, o número do Digimon, que podia ser o índice, né? O nome do Digimon, o estágio do Digimon, o tipo, certo? Um atributo. Isso aqui tudo são strings, né? E agora tem memória de feitiço, inventário, vida no nível 50, spell, né? Magias no nível 50, o spell power, que é o poder de feitiços, o ataque, a defesa e a velocidade, por aí vai, inteligência. Então aqui tem vários pokémons e os atributos deles, certo? No nível 50. Beleza. Aqui eu vou usar a função, o atributo shape, né? Não é uma função porque não tem os parênteses, que ela vai me retornar o número de linhas e o número de colunas da minha tabela, certo? E eu vou usar a função dtypes, que é para dizer os tipos de cada coluna. Então aqui o número é um inteiro, o nome do Digimon é um object, que são strings, certo? Da mesma forma, o estágio, tipo, atributo são strings. E aqui a gente tem outros inteiros que são os atributos do Pokémon, né? Que é a defesa, ataque, inventário e por aí vai. Beleza, então the type e o shape já dá para ter uma ideia bem boa de como é que está a tabela. Agora vamos usar a função lock. E essa função ela usa colchetes e não parênteses, certo? Porque ela vai pegar algo da minha tabela. Se eu usar isso aqui, na verdade, vai dar um erro. Por quê? Porque não tem nenhum índice com o nome Punimon. Na minha tabela, os índices eles são números. Se eu quiser deixar o nome do Digimon como índice, aqui quando eu leio a tabela, eu tenho que passar o index call, que é para dizer qual a coluna que vai virar o índice. Eu vou passar aqui Digimon, que é essa coluna aqui, com o nome do Digimon. E agora Digimon vai ser o índice da minha tabela. E aí quando eu executar isso aqui, eu vou conseguir pegar os dados do Punimon, que é o índice da linha que eu quis, certo? Se eu usar o ilock em vez do lock, aí eu vou pegar pela posição. E eu peguei o Punimon de novo. Por quê? Porque o Punimon é a linha 2, né? Essa aqui é a linha 0, linha 1, linha 2. É a terceira linha da minha tabela. Então, o ilock é pela posição. Aqui eu estou criando uma coluna chamada soma na minha tabela de Digimon, que não existia antes. Que ele vai ser justamente a soma da vida com o ataque do Pokémon. Certo? E aí, quando você for ver a tabela de novo, tem aqui a coluna soma, a series soma, que é justamente a soma da vida, que é 590, com o ataque, que é 79, que dá 669. Então é assim que a gente faz para criar novas colunas. Para a gente exportar para uma planilha do Excel, eu uso a função toExcel e o nome da planilha que eu quero salvar. Então se eu executar isso aqui, ele criou esse arquivo planilha nova que eu posso baixar. E vou mostrar para vocês como é que fica. Ó como fica legal.
ele salva aqui o nome do Digimon, o número, estágio, tudinho, igual a tabela que estava ali, certo? A função all, ela é para series, certo? É para colunas. Então eu peguei uma coluna aqui, que é a de defesa, e comparei se é maior do que 10. A função all, ela só retorna se tudo for verdade. Então aqui ela retornou true, ou seja, as defesas de todos os meus pokémons têm pelo menos 10. Eu posso colocar aqui 20, por exemplo, ainda é verdade? É. 120 já não é. Tem um Pokémon que tem menos que isso, beleza? Então o all ele é para coluna e ele checa se alguma coisa é verdadeira para todas as linhas da minha coluna. E aqui eu estou usando uma condicional para filtrar a tabela. Então, como é que eu faço isso? Eu boto o nome da minha tabela e uso chaves. E aqui eu vou colocar a condicional, que é o quê? Se a coluna def50 da minha tabela for maior do que 200, então o que for verdade, ele vai manter as linhas. Então a gente aqui tem 3 pokémons que tem a defesa maior do que 200, certo? Então é assim que funciona a condicional. Você coloca a condicional aqui dentro para filtrar a tabela. A função drop, ela serve para você tirar alguma coluna ou linha. No caso, eu quis tirar essa linha aqui. Então, eu coloco o eixo 0. Se eu quisesse tirar uma coluna, eu colocaria eixo 1. E eu tenho que colocar o índice da minha linha, ou, se for uma coluna, o nome da minha coluna. E aí eu passei o índice ground locomon, que foi o nome do Pokémon que eu queria tirar. E esse in place, ele é para você conseguir alterar a tabela. Porque digamos que você só quisesse criar uma cópia modificada, aí você colocaria false. E ele retornaria uma cópia da tabela modificada e não alteraria a tabela original. Mas como eu quis alterar a tabela original, eu coloquei in place igual a true, certo? Se eu executar essa linha e ver ainda os Pokémon que são maior que 200, não tem mais o Ground Locomon, porque ele foi excluído da minha tabela. Beleza?